Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre racionalização de denominadores. Então, vamos lá. Então, no exemplo de número 1, nós temos aqui raiz cúbica de 121 menos 81 sobre raiz cúbica de 11 mais 9. Perceba que no meu denominador existe um radical e eu preciso encontrar o fator racionalizante de forma que esse radical, raiz cúbica de 11, ele venha a ser eliminado. Para resolvermos essa questão, nós vamos aplicar uma operação do produto notável, que é a diferença de dois quadrados. Então vamos lá. Perceba que o número de cima ele é o quadrado do numeral de baixo. 121 é o quadrado de 11 e o 81 é o quadrado de 9. Então, em primeiro lugar, nós vamos utilizar essa definição de número ao quadrado, ficando assim. Raiz cúbica de 11 ao quadrado menos 9 ao quadrado sobre. E essa parte aqui de baixo nós vamos apenas repeti-la. Raiz cúbica de 11 mais 9. Observe que eu tenho raiz enésima de A ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que parênteses, raiz enésima de A, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Ou seja, eu posso pegar essa mesma expressão e representá-la dessa forma, com expoente fora ou com expoente dentro. Então é isso que nós vamos fazer para que seja visível essa diferença de dois quadrados. Então vai ficar assim, parênteses, raiz cúbica de 11, fechou parênteses, elevado ao quadrado, menos 9 ao quadrado, sobre raiz cúbica de 11 mais 9. Agora eu tenho uma diferença de dois quadrados. Então, por exemplo, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. O que eu faço? Eu calculo a raiz quadrada desse A ao quadrado. Vai dar A. Eu calculo a raiz quadrada desse B ao quadrado. Vai dar B. Aí depois o que eu faço? Eu abro um parênteses, eu pego esse A mais esse B, fecha parênteses, coloco aqui o sinal de multiplicação, e eu pego esse A agora subtraindo B. Ou seja, toda diferença de dois quadrados vira o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a raiz cúbica de 11 ao quadrado vai dar a raiz cúbica de 11. Aí eu vou abrir um parênteses. Mais, aí eu vou, a raiz quadrada de 9 ao quadrado vai dar 9. Então, vai ficar a raiz cúbica de 11 mais 9 vezes a raiz cúbica de 11 menos 9. Passa a barra de fração e repete o denominador. Esse denominador ele fica repetindo até chegar ao final. Agora perceba que esse raiz cúbica de 11 mais 9 apareceu lá em cima. Então, nós podemos fazer o cancelamento. Cancela, cancela. Quem sobrou? Sobrou raiz cúbica de 11 menos 9. Para que fique mais organizado, vamos pegar esse número inteiro e colocá-lo para frente. Menos 9, e aqui é positivo, mais raiz cúbica de 11. Então, esse aqui é o resultado final, visto que esse aqui é o número inteiro, esse aqui é o número irracional, não possui raiz cúbica exata, logo não dá para somar nem subtrair esses dois termos. Agora o exemplo de número 2. No exemplo de número 2, nós temos assim. Raiz quadrada de 2 mais
raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Percebamos que no nosso denominador nós temos um radical raiz quadrada de 2 e dentro desse radical temos outro radical que é o raiz quadrada de 3. Então nós temos aqui um número irracional, esse numerário. Então raiz de 3 dentro do raiz quadrada de 2. Então como é que nós faremos para poder eliminar esse denominador, para que nós possamos encontrar esse fator racionalizante? Então nós vamos resolver em partes. Nós vamos resolver essa expressão de uma vez, resolvemos essa expressão também de uma vez e juntarmos as duas expressões. Agora um detalhe interessante, toda vez que tivermos uma expressão como essa, o resultado sempre será a soma desses dois valores. Como aqui é soma, então o resultado vai ter que dar 4. 2 mais 2 vai dar 4. Se fosse subtração, então ficaria 2 menos 2, aqui daria 0 nesse caso. Mas aqui é uma soma. Então, 2 mais 2, 4. Então, toda vez que for soma, o resultado será esse valor mais esse valor. Então, a nossa resposta dará 4. Vamos utilizar a racionalização para poder resolver. Então, como é que fica? Muito simples. Eu vou pegar aqui, raiz quadrada. Vou abrir um parênteses aqui. 2 mais raiz de 3. E aqui eu vou encontrar o fator racionalizante. Esse numeral aqui ele vai subir, ele sobe, ele está subtraindo, o fator racionalizante é somando. Então sobe assim, raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Passa a barra de fração, repete o que está embaixo. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, vezes o que subiu. O que subiu é o mesmo que vai descer. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Pronto. A mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, eu farei no segundo. Eu coloco assim, mais, mesma coisa. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Eu vou encontrar o fator racionalizante desse denominador. Esse numeral sobe com sinal contrário, que está positivo. Ele sobe multiplicando o negativo, menos raiz de 3. O mesmo que sobe é o mesmo que desce. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Pronto. O que eu farei agora, nós vamos usar agora o produto notável. Perceba, esse numeral multiplicando ele mesmo. 2 mais raiz quadrada de 3, 2 mais raiz quadrada de 3. E há um produto entre eles. Então, pela definição de um número ao quadrado, um número multiplicado por ele mesmo é esse número ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Isso aqui é elevado ao quadrado. Esse número multiplicado por ele mesmo é ele ao quadrado. E aqui nós temos outro produto notável. Deixa eu fechar aqui o radical. Esse produto notável aqui, eu tenho o mesmo número subtraindo, o mesmo número somando e há um produto entre eles. É um produto da soma pela diferença. Os mesmos números somando, os mesmos números subtraindo e há uma multiplicação, produto entre eles. Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Você pega o primeiro e eleva ao quadrado, menos o segundo e eleva ao quadrado. É uma propriedade dos produtos notáveis. Então, aqui, perceba.
Quem é o primeiro numeral? O primeiro numeral é o 2. Quem é o segundo numeral? O segundo numeral é o raiz de 3. Então vai ficar assim, ó. O primeiro numeral é o 2, vai ficar dentro do radical, 2, fica 2 ao quadrado. Aqui, menos o raiz de 3 ao quadrado. Fechou? Aqui, ó. Certo? Eu posso até tirar esse parênteses aqui se eu quiser. Correto? Então, fica 2 ao quadrado menos o raiz de 3 ao quadrado. Mas a mesma coisa aqui. O mesmo número multiplicando. Então, esse número multiplicado por ele mesmo vai dar esse número. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 elevado ao quadrado. E aqui embaixo, novamente, produto da soma pela diferença de dois termos. Vai ficar assim, raiz quadrada, o primeiro elevado ao quadrado, menos o segundo elevado ao quadrado também. E aí vou fechar aqui o sinal da raiz. Dando continuidade, esse espaço aqui. Então, vamos lá. Ó, índice igual ao expoente, cancela, ficou 2 mais raiz de 3. Sobre. E aqui, 2 ao quadrado, ficou 2 ao quadrado é 4, menos. Cancela aqui, ó, o índice, cancela o expoente, ficou 3. Dentro do radical, mais. E aqui em cima, novamente, índice igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 2 menos o raiz de 3 sobre. E aqui dentro do radical, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, menos, cancela índice, cancela expoente, ó, ficou apenas o 3. Fecha aqui o sinal da raiz. Vai ficar 2 mais raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo, 4 menos 3, 1. Ficou raiz quadrada de 1. E aqui, 4 menos 3, 1. Ficou raiz quadrada de 1. 2 mais raiz de 3 sobre. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 menos raiz de 3 sobre. Raiz quadrada de 1 é 1. Todo numeral dividido por 1 dá ele mesmo. Então, fica 2 mais raiz de 3. Todo numeral dividido por 1 dá ele mesmo. 2 menos raiz de 3. O que ficou aqui, ó? Raiz de 3, positivo, e menos raiz de 3, negativo. Dois números simétricos, eu cancelo. A soma vai dar 0. Quem sobrou? Sobrou 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Então, perceba que no início eu falei que o resultado seria a soma desses dois valores. Ok? Agora vamos para o exemplo de número 3. Deixa eu apagar aqui. Agora o exemplo de número 3. Exemplo 3. O exemplo 3 é assim. X mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos. Aí fica x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1.
Esse exemplo de número 3, ele é semelhante ao exemplo de número 2. Só que agora tem um sinal negativo. E vou fazer em partes. Esse com esse, depois esse com esse, junta todo mundo. Então vai ficar assim, ó. Esse fator aqui, ó, ele vai subir com o sinal entre eles trocado. Então abre um parênteses, x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, fechou parênteses, vezes. Aí esse fator aqui vai subir com o sinal trocado, está negativo, ele vem positivo, para poder encontrar o fator racionalizante. Passou a barra de fração, repete o que está embaixo, do jeito que está, vezes o que subiu. Ó. O que subiu é o mesmo que vai descer, x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Fechou. Coloco o sinal de menos, vou fazer a mesma coisa nesse aqui de cima. Repete o que está lá em cima, x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, sobre quem está embaixo, x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, aí vezes, aí sobe o fator racionalizante, aqui está somando, ele sobe, subtraindo, x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. O mesmo que sobe é o mesmo que desce, vezes x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Pronto. O que eu vou fazer agora aqui em cima? Vou usar a definição de número ao quadrado. O numeral, perceba que é o mesmo numeral que está multiplicando. O numeral multiplicado por ele mesmo é esse numeral elevado ao quadrado. E aqui embaixo, nós temos o mesmo numeral somando, o mesmo numeral subtraindo, e é um produto entre eles. Então, uma soma, uma diferença dos mesmos numerais é um produto entre eles, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, pega-se o primeiro ao quadrado, menos o segundo, que é a raiz quadrada de x menos 1, elevado ao quadrado. Aí o sinalzinho aqui de menos. Aqui a mesma coisa, ó. O número multiplicado por ele mesmo, então é esse número elevado ao quadrado. Sobre, e aqui, deixa eu ajeitar essa barra aqui, ficou uma soma multiplicando uma diferença dos mesmos termos, é o produto da soma pela diferença, pega-se o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver esse produto notável. Se tivesse dentro de um radical, nós íamos eliminar a potência, mas não estamos dentro de um radical. Então, vamos ter que desenvolver. Nesse caso aqui, tem que desenvolver. Fica o quê? X mais. Aqui vamos desenvolver, né? Então, vamos lá, utilizando a propriedade. Então, primeiro ao quadrado, ó, usando essa fórmulazinha aqui, ó, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é para soma, e isso aqui é quando for a diferença. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Então, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, mais o segundo ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, isso aqui elevado ao quadrado. Sobre, e aqui, x ao quadrado, repete, menos, continua o parênteses aqui, tá bom? Continua o parênteses, porque esse número está elevado ao quadrado, são dois termos, cancela o índice, cancela o expoente, ficou x ao quadrado menos 1. Então, permanece esse parênteses aí.
menos. Aqui é a mesma coisa. Vamos preservar um parênteses, porque aqui tem um sinal negativo e eu tenho mais de um termo. Então, preserva aqui o parênteses. Primeiro termo ao quadrado, agora o quadrado é a diferença, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, mais o segundo ao quadrado. Tem que apagar aqui agora. Mais o segundo ao quadrado, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, elevado ao quadrado. Sobre quem é que está aqui embaixo? X ao quadrado, repete, menos. Continua preservando parênteses, porque eu tenho 2 termos aqui. Cancela o índice, cancela o expoente, ficou dentro x ao quadrado menos 1. Ok? Aí vamos lá, x ao quadrado mais 2 vezes o x, 2x, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, só vai colar no outro, fica 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Aqui aplica a propriedade dos radicais, índice igual ao expoente, cancela, cancela, ficou x ao quadrado menos 1. Passa a barra aqui embaixo, x ao quadrado, menos com mais dá menos, menos x ao quadrado, menos com menos dá mais 1. Menos, continua no parênteses, x ao quadrado, menos 2 vezes o x, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, só vai colar no outro, fica 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Mais índice igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou x ao quadrado menos 1. Fechou parênteses, sobre, e aqui x ao quadrado, menos com mais dá menos, x ao quadrado, menos com menos dá mais 1. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui esse espaço aqui para nós concluirmos. Aí eu vou repetir lá, ó, x ao quadrado. Ó, x ao quadrado mais x ao quadrado menos 1. Ou eu já posso, vou repetir x ao quadrado. Vou colocar aqui, gente, tem espaço, né? E já vou pegar juntando, ó, um x ao quadrado com mais um x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Senão esse espaço aqui não vai dar. Vou colocar assim, 2x ao quadrado. Mais 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, menos 1. O espaço não vai dar aqui. Vou fazer assim. Vou tentar colocar um pouquinho mais para cá. Certo? Para poder dar o espaço. Então eu vou juntar logo, ó. Um x ao quadrado mais um x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos mais 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, menos 1, fora do radical. Aí o menos, ó, menos, aí parênteses, 1x ao quadrado mais outro x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, fecha aqui o radical. Cadê? Menos 1 aqui, ok. Menos 1. Pronto. Fechou aqui o parênteses. Aí observa que o denominador aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado, vai cancelar. Vai ficar 1. Aqui ficou 1. Aqui a mesma coisa. X ao quadrado menos x ao quadrado, cancelou, ficou apenas 1. Todo numeral dividido por 1, já sabemos que é ele mesmo. Então vai só repetir.
x ao quadrado menos 1, menos 1. Aí menos parênteses. Esse número dividido por 1 dá ele mesmo, 2x ao quadrado, menos 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, falhando aqui por outro, menos 1, fechou. Pronto, agora nós vamos eliminar esse parênteses aqui. Vou repetir o 2x ao quadrado mais 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, menos 1, fazendo jogo de sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. E menos com menos dá mais. Pronto. Aí nós vamos cancelar os simétricos. Ó. Mais 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. Menos 1 com mais 1. Cancelou, cancelou. Quem sobrou? Sobrou 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, mais 2x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. 2x com mais 2x, perceba que esse radical é o mesmo, então eu vou só repetir. Vai ficar assim, ó, 2x mais 2x, entre parênteses. E esse radical eu só vou repetir ele, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. 2x mais 2x dá 4x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.